o overview da minha estratégia de identidade visual. Galera, é, vou dar um disclaimer aqui, tá? Vou agradecer o mentorado Arthur. Ele me passou a estratégia dele, de como que ele faz um branding, identidade visual. Então, cara, essa aula tô agradecendo o Arthur. Tudo que vocês vão ver aqui, eu tirei do conhecimento do Arthur. O Arthur me indicou os cursos para ir atrás, me falou como que ele faz. O Arthur Amorim, tá? Vou até mostrar aqui o Instagram dele, porque daí valoriza a pessoa, né? Amorim. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Arthur Amorim. Esse cara aqui, tá? Me passou a estratégia dele, me contou. Eu peguei a estratégia dele, adaptei e, cara, eu comecei a ganhar muito dinheiro a partir disso, tá? Então, agradecimento ao Arthur. Muito obrigado, Arthur. Você fez diferença demais na minha vida. Vamos pra cima, tá bom? Não só na minha vida, mas na vida da Prisma. Como que eu faço? Qual que é o overview da minha estratégia? A identidade visual, galera, criação de marca, ele é um projeto, é um tipo de serviço que é para durar mais. Né? Tipo, o tempo de entrega maior, 30 dias, 60 dias, 90 dias, tudo depende do tamanho, do escopo do projeto. É mais trabalhoso, não é só design por design, tem que ter um storytelling ali. Enfim, se tu quer cobrar caro, tu tem que ralar. Então, vou mostrar para vocês a estrutura hoje que eu estou utilizando para poder começar a escalar esse faturamento de... Escalar o faturamento não, aumentar esse ticket médio, tá? Hoje meu ticket médio de identidade visual de 4 mil a 6 mil, quero ir para os 12, 15, 20, tem designer que cobra 30, né? E não tem nada demais, entendeu? É só posicionamento mesmo, branding, processo de clareza, percepção de mercado e processo comercial alinhado, beleza? Então é tudo uma construção e eu vou falar para vocês como que eu faço aqui, tá? Toda vez que o cliente entra, eu abro esse slide aqui, eu faço um onboardzinho na identidade visual. Às vezes eu faço, às vezes não faço, mas geralmente tem um onboard, que é uma reunião de 15 minutos, eu explico para ele como vai funcionar o processo, são esses slides aqui, e eu explico para eles como é que funciona. Às vezes, né, às vezes eu já mostro aqui na reunião de vendas, tá? Porque daí o cliente, como é que funciona? Eu compartilho a tela e mostro aqui na reunião de vendas. Mas a minha metodologia eu coloquei um storytelling nela, porque o nome da minha empresa é Prisma, e, poxa, dá para criar um storytelling legal, né? O storytelling dessa narrativa é, primeiro, a gente vai mapear o fecho inicial, entender quem que você é e os seus objetivos, depois vai passar para a etapa de refração, que através do prisma da nossa metodologia, da metodologia da Prisma, a gente vai entender a essência da sua marca, depois vamos projetar essa marca no mundo. Esse é o storytelling que eu coloquei ali, para ficar legal. Lembrando, se eu quero cobrar 30 mil, tem que ser bonitinho, tem que ter um storytelling ali, né? Então, ó, nesses três etapas aqui, da 1, 2 e 3, que é o mapeamento, refração e projeção, tem outras subetapas. Eu explico isso aqui pro cliente, tá? E eu tô fazendo isso aqui. Às vezes, galera, eu já falando pra vocês, às vezes eu pulo etapas, às vezes eu não pulo. Eu alinho também durante o processo, né? Poxa, tem às vezes você precisa fazer 3 reuniões com o cliente, às vezes você precisa fazer 2. Você vai construindo junto com ele, né? Só que ele tem que entender que são 3 grandes etapas, beleza? E essas 3 etapas têm outras pequenas etapas. Então, na etapa 1, ferramenta de extração, que é o briefing. Eu chamo de extração ferramenta de extração porque o briefing, quando a gente fala briefing, dá a impressão que é tipo a gente é um designer operacional. Quando a gente dá um outro nome que não seja briefing, não dá a impressão que é briefing, entendeu? É só uma ferramenta. Então, só pra gente, isso aqui é uma ferramenta de distração. Depois que o cliente preenche essa ferramenta, a gente faz entrevista com eles, eu e minha equipe, os responsáveis do projeto. Nessa entrevista vai ter uma aula aqui, eu faço algumas perguntas, beleza? Eu vou deixar alguns disclaimers lá também na aula, sobre o que eu faço, como que eu conduzo. Vou deixar também algumas aulas, vou deixar esse processo aqui, o processo que eu faço com o cliente, como eu gravo, vou deixar aqui disponível para vocês também, pra vocês poderem copiar aí. Depois eu passo uma etapa de mood board, eu coloco no Padlet esse mood board, tá bom? Padlet. O cliente vem aqui, eu coloco algumas identidades visuais que tem a ver e não tem a ver, ele vem aqui e comenta. É literalmente um vídeo que eu mostro, que eu mando para ele. Se não um vídeo, eu alinho com ele na entrevista, que ele vai receber esse aqui. E eu faço uma pesquisa de mercado. Aqui na parte de pesquisa de mercado, eu faço um negócio chamado análise sensorial do mercado. Como que funciona, tá? Aqui tem algumas inteligências artificiais, como o Grok e o Gemini, que eles têm... O ChatGPT também faz, tá? Eu acho que ele faz, eu não sei se ele deixou de fazer, ó. Que é investigar aqui, ó. Você pergunta pro ChatGPT, ChatGPT,
eu quero... Aí tem um prompt específico, né? Fazer uma... Eu escrevi tudo errado. Eu quero fazer uma análise sensorial do mercado. Sensorial. Sensorial do mercado e do tema X e do tema Y, do segmento tal e piriri pororó. O que eu recomendo vocês fazerem aqui, tá? Eu crio uma IA, como que eu faço, tá? Eu tenho essa IA aqui, Prisma Brand Build. Tá bom? Essa IA aqui, toda vez que eu vou construir um projeto de identidade visual, eu venho nessa minha própria IA, que eu nem lembro como que eu criei, mas tem uma lógica, tá? E aqui o que eu faço? Como eu gravo as aulas não, as reuniões, eu exporto a ferramenta de extração, jogo aqui dentro e vou alimentando. Coloco a ferramenta de extração, coloco a transcrição da reunião e eu coloco informações e respostas das perguntas que eu fiz para o cliente na entrevista. Então a inteligência artificial vai ficando bala. E aqui dentro eu peço para ele fazer um prompt. Quero um prompt para eu fazer o deep search dessa marca alinhado aos objetivos do cliente, beleza? Aí ele vai me dar um prompt do deep search, né? Vou fazer pegar um aleatório aqui, né? Quero um... Então eu peço para a inteligência artificial gerar o prompt. Quero um prompt para fazer a análise sensorial da marca da Tamires que realizamos no último mês. Vou jogar esse prompt no Deep Search. Acho que ele lembra, né? Vamos ver se ele lembra essa identidade visual que eu fiz, a criação dessa marca aí. Então eu pedi um prompt para ele. Então eu posso pegar esse prompt, ó. Marca, nome, Tamires, ó, design as sobrancelhas. Só que ela não é sobrancelhas, ela errou, ele não lembrou. Beleza? Mas isso aqui é o de menos. Beleza? Isso aqui é o de menos. Você vai pegar não só isso, mas também vai pegar a transcrição e vai jogar no Deep Search. Aí você vai jogar, por exemplo, no Grok. Eu gosto muito do Grok. A Eduarda gosta de usar o Gemini, ela ajuda também. Ela usa o Gemini. Deixa eu entrar aqui na Prisma. Ela gosta de usar o Gemini. Ó, preciso de mercado autopeça que ela tá fazendo. Vamos ver o prompt que ela usou aqui. Ó. Prompt Deep Search, RM Consultoria. Ela jogou o prompt aqui. Eu inventar pesquisa aprofundada sobre o mercado de treinamento, cenário do mercado, tamanho do serviço, taxa de crescimento. Então, alguma inteligência artificial gerou esse prompt para ela jogar no próprio Gemini e usa o prompt CRM para fazer um contexto LM Autopass com base nas respostas formulárias com o que você sabe sobre o mercado. Aí ele vai ficar 10 minutos pensando. 10 minutos pensando. 10 minutos. E aí ele vai gerar uma pesquisa. E aí essa pesquisa ela vem com fonte, né? Aqui, deixa eu ver aqui em algum lugar. Aqui tem as fontes, tá vendo? Ó? Ela já vem bonitinha, formatadinha. Aí o que você faz? Vamos voltar aqui, né? Você manda pesquisa de mercado. Eu chamo isso aqui de análise sensorial. Ira, como que você entrega isso daqui? Deixa eu entrar aqui para vocês poderem ver. Vou mostrar aqui o da CRM, tá? Porque já tá bonitinho, já tá formatado. CRM Expert. Acho que foi esse aqui, ó. Beleza? Ó. Análise sensorial. Tá vendo? Aí eu entrego assim, ó. Eu faço... É uma capa padrão para todos. Depois que eu termino a identidade visual que eu estilizo, aí fica bonitinho. Vou mostrar para vocês aqui na gráfica. Olha como é que fica. Né? A análise sensorial sempre fica no mesmo tema, tá? Mas o manual de expressão, que é a próxima etapa, a gente faz depois. Mas, ó, a análise sensorial, a gente vai fazer a pesquisa do mercado. Qual que é o ICP do projeto, dores, gatilhos, boas práticas do brand, qual que é a tendência do setor. Você pode colocar isso aqui infinitamente, entendeu? A inteligência artificial ajuda muito. E aqui coloca as fontes. Então aí, como que eu faço? Eu entrego essa pesquisa de mercado para o cliente. E o cliente, cara, fala assim, cara, dá uma olhada, vê se faz sentido com o projeto, nós realizamos essa pesquisa, é isso mesmo? Dá uma olhada, tem algo que a gente precisa incluir para a gente poder fazer a identidade visual, o negócio? Então tá vendo que o cliente ele vai se apaixonando pelo processo? Ele preenche um briefing, entrevista com os responsáveis, ele dá uma olhada ele dá as considerações de cores dele no mood board, ele recebe uma pesquisa de mercado, ele lê, e ele vai se aprofundando, ele vai trabalhando, já vai começando a trabalhar no inconsciente dele o que ele vai fazendo. Aí depois, aqui eu faço uma segunda reunião estratégica, tá bom?
Isso aqui a gente fala sobre a estratégia da marca, tá bom? Então eu falo sobre isso. Às vezes eu faço, às vezes não faço. Não vou cagar a regra não. Às vezes eu faço, às vezes não faço, tá bom? E aqui eu monto um mood board na marca. Aliás, eu peço pro cliente montar um mood board. Então eu vou mostrar para vocês aqui o da Rayane, ó. Então a Rayane vai lá, eu ensino ela a montar um mood board e eu faço para ela, eu faço ela mesma montar, entendeu? Só pra gente entender o clima que ela quer passar, qual que é a sensação. Aí do storytelling, né? Olha o mood board que ela montou, né? Esse foi o mood board que ela montou depois das reuniões, depois dos alinhamentos. E daí, o que que a gente, olha o output que deu. Cara, ficou perfeito, ó. Bem o que ela queria mostrar. Olha esse daqui e olha esse daqui. Cara, tem como o cliente não gostar? Não tem, né? Bem tranquilo. Então, ela monta o mood board pra gente. Depois disso, a gente faz o manual de expressão da marca, que é esse daqui, é a expressão da marca no mundo, tá? Manual de expressão. William, o que é isso? Aqui a gente já parte uma parte estratégica, tá bom? Deixa eu entrar aqui na gráfica. Aqui já vou pegar o que está estilizado, porque fica legal, beleza? Isso aí eu vou construindo, ó, eu faço um formato que depois eu mando imprimir na gráfica. Olha, é a mesma coisa, ó. Quer ver? Ó, deixa eu abrir aqui. Introdução, ó. Introdução. Tá vendo? Mesma coisa. Manual de expressão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu imprimo tudo. E a ideia é ficar mandando pro cliente, ó. Vou mostrar aqui pra você. Manual de expressão. Tá vendo? Vambora. Eita, pega. Vamos lá. A ideia é essa daqui. Introdução. Aí aqui a gente começa a colocar em texto como que vai ser o visual do projeto. Coloca o objetivo do projeto, né? Vai ter aqui na descrição esse modelo aqui para vocês poderem baixar, para vocês poderem modelar. Qual é a expressão visual? Aqui já está estilizado, né? Deixa eu pegar um que não está estilizado, que o da Rayane eu ainda não fiz. Mas ó, deixa eu ver se tem aqui. Nem sei se está aqui. Deixa eu pegar o da Graziella. Acho que o da Graziella tem, tá? Literalmente é um padrão, por isso que é meio que neutrozão, preto no branco, sabe? Manual de expressão, aqui, ó. Tá vendo, ó? O projeto manual de expressão da Graziella, tal, 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 tal. Tá vendo que não tem logo. É o logo da Prisma aqui, que é o documento de estratégia. Então, só para recapitular. Depois disso, eu pego e eu vou fazer isso no prompt, no GPT que eu vou acumulando. O GPT já vai saber tudo, pô. Vai saber o que a gente conversou em todas as reuniões, as logos que o cliente gostou no Padlet, a pesquisa, já vai ter a pesquisa, eu já vou incluir a pesquisa de mercado dele. Então, isso me ajuda, entendeu? Óbvio, o cliente também vai aprovando. Você vai fazendo o cliente ficar junto com você. Então, coloque em texto a estratégia do projeto. Qual vai ser a expressão visual, expressão comportamental, o cliente lê, expressão verbal, a narrativa da marca, as palavras-chave, os territórios de palavras que a gente identificou nas perguntas lá, o tom verbal, os arquétipos, eu faço perguntas de arquétipo também. Então, eu exporto isso daqui e eu mando para o cliente ler também no grupo. Então, daí o cliente tá vendo tanto que ele participa e ele vai entendendo a construção? Porque, poxa, digamos, ele quer pagar caro, né? Quer cobrar caro, quer cobrar 15 mil e o cara faz a logo e entrega pra você, não é bem assim, né? Beleza, depois disso, ele lê. O cliente lê isso aqui umas 2, 3 vezes, velho. O cliente fica doido com isso daqui. Aí sim, aqui, teoricamente, é para vir uma etapa de aprovação do logotipo, né? Só que eu vou falar pra vocês, eu não tô fazendo essa etapa aqui não, tá? Tô pulando. Eu já tô apresentando a identidade visual de forma completa. A aprovação de logotipo é o que um estúdio, uma agência de branding extremamente profissional faria. Então, por exemplo, como que você só vai apresentar uma nova logo da Microsoft e você não vai fazer pelo menos 1 bilhão de variações para o dono ver e o departamento de marketing ver? Então, a ideia é a gente colocar aqui uma etapa para aprovar a logo, mas eu não estou fazendo isso aqui não, tá? Isso aqui é futuramente, pô, vou atender uma empresa muito grande, aí beleza, já explica para ele que tem essa etapa de aprovação. Aqui tem a apresentação da identidade visual e depois entrega e exportação. William, como que você está entregando a identidade visual? Cara, eu tô entregando de uma maneira muito foda. Muito, muito foda. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui. Tava conversando com o Pedrão, vou abrir aqui no da Graziella, tá? Que essa é a identidade visual que eu abri. Aqui, tá bom? Graziella, ó como que eu tô entregando. Ela ficou muito satisfeita. Ó, eu mandei esse texto. Eu não faço por vídeo, eu não faço por chamada nem nada, tá bom? Eu faço por texto. E tá aqui. Olá, é com grande entusiasmo que entregamos oficialmente o projeto de identidade visual. Todo o processo foi desenvolvido para refletir os pilares centrais da marca. Cada escolha das cores
Foi pensada para comunicar de forma estratégica. Você poderá acessar o projeto completo no Figma. Tem essa mensagem aqui que vocês podem pausar o vídeo e ler. Eu mando o link do Figma, ela consegue literalmente ver a apresentação do Behance, tá bom? Além disso, Behance não, a apresentação que eu faço aqui, né, para ela poder ver o que a gente criou. Além disso, deixa eu voltar aqui, eu gravo um vídeo no YouTube, já apresentando para ela a própria apresentação, tem um vídeo apresentando o que a gente fez, eu lendo, discorrendo, relembrando para ela como foi o processo, beleza? Caralho. E aqui, além disso, eu vou para o meu site. Então, o tanto de material que o cliente já recebe na paulada só. Aqui no site eu coloco a descrição, o desafio do projeto, coloco aqui o projeto para ela poder também ver. Eu já uso isso aqui para colocar, para publicar no meu site mesmo, né? As entregas que a gente fez, qual que foi a solução que a gente desenvolveu, tá escrito errado, não tá não? Desenvolvemos, tem que trocar. Aí aqui, no próprio site nosso, já deixo aqui a apresentação. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, clique em cases aqui, ó, da Rayane também, qualquer pessoa consegue ver a apresentação, entendeu? Tipo assim, e a apresentação é todo um charme, né? É a cereja do bolo, porque pra você evitar retrabalho, o cliente tem que se apaixonar. E ele não vem se apaixonando só de ver o resultado, ele se apaixona desde o processo inteiro, as reuniões, o que foi conversado, elemento de expectativa, a pesquisa de mercado que você fez, o manual de expressão de marca. Depois, se tu entrega para ele aqui, ó, entrega exportação, o que eu quero fazer sempre, né? Imprimir isso aqui, mandar para casa do cliente, o cliente nunca mais escolhe outra pessoa para trabalhar junto com ele, entendeu? Então esse é o overview da minha estratégia, tá bom? Agradecimentos ao Arthur. O Arthur me ajudou, me auxiliou, me orientou. A entrega dele não é exatamente essa. Ele entrega muito mais. O estúdio do Arthur é muito mais posicionado pro brand do que o meu ainda. Vou chegar no seu nível, Arthur. Vou chegar no seu nível, tá? Agradeço aí, Arthur, pela força, beleza? Ah, tá. Só para falar aqui. Aqui é uma linha do tempo do processo, né? Que eu mostro para o cliente, ó, primeiro isso, depois disso, depois isso, que é nada mais do que repetido aqui o que está aqui. Beleza? Mas eu estou integrando a identidade visual dessa forma e, cara, não tive nenhum retrabalho, zero. Todas as identidades que a gente mandou nos últimos 3 meses foram 7 ou 8, nenhuma eu tive nenhuma alteração. O processo foi light demais. Por isso que eu, poxa, me apaixonei em ficar atendendo a identidade visual, porque o cliente colabora, o cliente aprova. Quando eu tenho muita, inclusive, ó, quando eu tenho muita dúvida de cor, porque às vezes o cliente tem dúvida de cor também, né? O que eu faço, né? Em algum momento aqui, ó, dessa etapa aqui, eu falo, caramba, cara, eu não sei que cor que eu vou usar. Porque às vezes o cliente não quer falar, né? Mas a gente sabe o objetivo do cliente. Por exemplo, da Graziella, ela falou para mim que queria vermelho, só que eu não tinha certeza do tom de vermelho. Aí eu iniciei o processo com ela, fiz as 2 reuniões com elas. Poxa, chegou na etapa do mood board, ela não sabia montar, não conseguiu montar, ficou meio esquisito o mood board, ficou com muitas cores diferentes, não ficou igual o da Rayane aqui, né? Como eu mostrei pra você, pô, da Rayane é nude, né? Talvez o cliente não entendeu. Cara, o que eu faço? Como eu participei de todo o processo, eu vou fazer parte, né, do processo como um todo. E o que eu faço? Eu venho aqui e eu mando aqui para ela as opções de cores. Ó, Graziela, de acordo com seus objetivos, de acordo com o que você quer transmitir, a gente separou aqui uma coletânea de cores. Vou até mostrar para vocês, ó. Estão enviando algum documento com algumas opções de paletas, identidade. Durante o processo, leve em consideração as referências e preferências que você compartilhou, garantindo que escolhas sejam alinhadas à essência da sua marca. Quando falamos de percepção do público, sabemos que existem diferentes caminhos possíveis para construir a leitura desejada, isso é verdade. Eu posso, por exemplo, construir uma leitura high ticket com várias cores diferentes. Preto com dourado, azul com dourado, vermelho com dourado, ou tipo branco, aquele brancão, sabe? Tipo meio Kanye West, assim, brancozão, meio ISO, sabe? É possível você construir uma leitura high ticket, porque as cores elas compõem um todo. E você variando o projeto com o cliente, e você faz o cliente entender, ó. No material você encontrará 3 opções. Minha recomendação é a paleta número 1. Aí você faz suas considerações, ó, para você alcançar seu objetivo, você tem várias opções. Eu recomendo que você utilize a opção 1, eu quero que você participe dessa etapa. E tem essa mensagem aqui, ó. Ainda assim, a escolha final é muito importante. Quero ouvir sua opinião sobre qual paleta considera mais interessante, mais coerente, mais eficaz para representar sua identidade. Aí esse documento aqui é o seguinte, ó. É só um documento mostrando aqui para elas opções, ó, as cores que eu selecionei,
Aí eu vou lá no FreePic, eu coloco essas 3 cores e coloco assim, é, gere para mim uma imagem de um local high ticket com essas cores. Aí eu coloco aqui uma descrição dessas cores sendo utilizadas. E eu coloco aqui, né, uma foto dela. Cara, bem. Não é para ser bonito isso daqui, é bem. Tipo assim, só pra ela poder ver. Poxa, esse brilho aqui tá feio, mas é só pra ela provar, não é pra perder tempo aqui. Opção 2, aí eu coloco outra cor. Aí eu coloco aqui, tá vendo? Ainda high ticket ainda, né? Aí tem aqui. Aí tem a opção 3, aí tem outra cor aqui. Aí coloca um ambiente aqui também. É bom colocar um ambiente porque você consegue imaginar o local de serviço dela, né? Tem aqui. Aí o que ela falou aqui, ó? Vamos ver o que ela falou. Ela falou alguma coisa pra gente mandar 8. Vou olhar com calma, tal. Pode ser o primeiro, mas eu gostaria que o dourado fosse mais forte. Ó, aí ela pediu, será que você poderia colocar um toque bordô e um vermelho escuro fosco? Aí ela, aí eu fiz assim, cara, dá uma olhada nesse tom aqui. Aí eu mandei high ticket também, pô, isso aqui, high ticket, pô, né? Então ela mandou aqui, vamos ver aqui, ó. Nossa, nessa cor, mas queria mais comprido, só um pouquinho desse vermelho. Aí beleza, fez as considerações dela, ó como foi o resultado. Cadê? Ó como foi o resultado, cadê? Entrega de projeto. Cara, bem o que ela pediu, ela ficou apaixonada. Pediu pra eu colocar um dourado, um vermelho mais escuro, colocou o bordô, colocou o logo dela em dourado. Cara, ficou apaixonada. Ficou apaixonada. Entendeu? Então, cara, tá vendo como. Tipo assim, você constrói tudo e você faz o cliente fazer parte. E o cliente, no final do dia, ele sente que, putz, o processo foi incrível. Eles fizeram tudo. Eles analisaram tudo. Eles me sugeriram um monte de coisa. Eu fiz parte do processo. Então, tipo assim, eu coloco o cliente no meio. Não é a minha empresa no meio, eu vou fazer para eles. Eu coloco ele no meio. Ele que tá decidindo. Ele que tá no toque ali para poder dar as considerações, ser entrevistado. A gente extrai dele o melhor possível. Entendeu? Então, aí depois disso eu entrego esportes materiais alguns dias depois. Então, uma mensagenzinha padrão que, mandou, que apresentou, ela adorou, né? E, nossa, tô muito feliz, muito obrigado, Deus abençoe. Cheio dos emojis, né? Aí ela pediu, a gente exporta alguns dias depois. 2 dias depois a gente pega e exporta. Cadê? Nem 2 dias, ó. Ó como que eu exporto, só pra vocês poderem ver. Exporta tudo, tá? Exporta tudo, 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 tudo. Os assets, todos separados, Bento Grid, né? Aqui eu exporto aqui o Bento para eles poderem usar no Canva, qualquer outro lugar, tudo em PNG, os criativos que a gente faz, os criativos geralmente eu faço tudo junto, sabe? Faço tudo junto. Manual da marca, tem aqui o manual da marca dela exportado em PDF. Aqui nem é o manual da marca, né? Tá com o nome errado. O manual da marca é toda a construção. Além disso, o que eu faço, tá? Depois disso, depois de tudo feito, e a apresentação feita, tal, aí o que eu faço? Eu volto. Opa, deixa eu botar aqui. Eu volto aqui e eu venho e estilizo o estudo sensorial não, o manual de expressão da marca. Então, olha como que é o da. Olha como que ficou o da Rayane. Eu acho que não tá pronto dela ainda. Ó, vamos dar uma olhada aqui. O da Rayane tá meio assim, tá vendo que não tem nenhuma. Não, deixa eu ver aqui. Vou mostrar outra aqui. Da própria Graziella, acho que fica legal, porque o da Graziella eu fiz. O manual de expressão da marca da Rayane a gente não realizou. Ó, ó da Graziella, tá vendo que ficou meio simplão e ficou uns brancão aqui? Aí o que eu faço? O que eu vou fazer, né, ainda, né? Eu vou vir aqui, eu vou pegar todas as cores dele que já estão setadas aqui, né? As cores que eu usei. Vou colocar como bordô aqui. Aqui eu coloco, sei lá, o cinza aqui. E eu vou colocando a logo dela. E eu vou estilizando. E no final do dia eu vou colocando fotos, coisas assim, tá vendo? Por exemplo, tá? Olha como que dá o da Graziella aqui, ó. Tá vendo aqui que tem um espaço aqui? Aí eu venho aqui e coloco a foto dela. Aí eu mando pra gráfica. Quer dizer, eu vou começar a mandar pra gráfica e vou mandar de presente pros clientes. Entendeu? Essa que é a ideia principal. Porque daí, poxa, o cliente que já ficou satisfeito, se apaixonou pelo processo, ele gostou da apresentação de vídeo. Eu vou lá e faço o quê? Eu literalmente estilizo tudo e mando para casa dele. E ele nunca vai esquecer, ele vai cuidar daquilo lá para sempre. Então esse é o meu processo, tá bom? Obrigado, Arthur, novamente. Você fez parte disso, você me ajudou muito nisso, você não tem noção do que você me ajudou. Outra coisa, tá? Eu vou fazer uma recomendação aqui, que o Arthur também recomendaria. Essa moça aqui, ó, ela ensina especificamente quais perguntas você tem que fazer em todas as reuniões para você poder fazer o melhor branding possível.
É que eu acho que o produto dela é R$ 500, cara. Eu comprei os dois. São esses dois aqui. Muito bom. Muito bom. Comprem. Tá bom? Eu só não vou liberar de graça daqui, porque não tem como liberar, porque é dela, né? Então, cara, eu comprei esse daqui, ó, R$ 400, velho. Segue a minha recomendação. Não ganho nada pra isso. Não conheço ela. O Arthur me recomendou. Eu não, ó, eu não vi nenhuma aula. Como que funciona, ó? Você paga, você recebe tudo isso aqui, uns modelos, né? Você recebe um monte de modelo lá, um monte de pergunta lá. E, cara, eu só literalmente peguei os documentos. Eu comprei para pegar os documentos e só isso já valeu a pena os R$ 400. Um documento que eu recebi deles lá já mapeou todo o meu processo, todas as perguntas que eu tinha que fazer e facilitou para minha vida, tá? Então, comprem lá, vale muito a pena. Beleza? Um abraço.